Patrícia, então vamos lá. Hoje é um podcast, é uma conversa, né? Uma conversa, primeira conversa aqui desse local, desse lugar. E aí, como é que surgiu isso? A gente conversando já sobre a ideia de fazer um podcast, tem vários clientes que têm uma história para contar. E aí tu nos falou sobre a vontade de tu contar a tua história, a história do teu negócio. Tu tá fazendo 50 anos agora em outubro. Desses 50 anos, como tu estava nos contando, a gente está junto contigo desde 2021 na caminhada da Casa e Arte Baby. E nesse período de 50 anos tu tem 28 de empresa, então não tem como desvincular a Patrícia da Casa e Arte, a Patrícia da Casa e Arte. Da vida profissional, exatamente. Então, nos conta um pouco como que surgiu a Casa e Arte, de onde vem a Casa e Arte? A Patrícia formada em Direito, abriu um negócio, como é que foi isso? Bom, Matheus, a Patrícia de formação, bacharel, com a carteira da OAB, porque fiz o teste, passei, era advogada, mas o comércio fazia parte da minha veia, porque eu, enquanto faculdade, eu vendia sozinha, vendia sem querer e pensei assim, e agora? Né? Advogada, vamos abrir um escritório. Tinha venda na veia já. Exatamente. Só que não. Eu me formei, tirei a minha carteira e abri uma lojinha. Por que eu falo em lojinha? Porque as pessoas me perguntaram, Patrícia, tu formada em Direito, com a carteira da OAB e vai abrir uma lojinha? Realmente, Matheus, eu abri uma lojinha e de lá para cá foi um crescimento profissional, porque eu continuo exercendo o direito e eu acho que eu sou muito feliz porque eu posso escolher os casos, né? No direito é uma realização. É uma forma de eu me realizar profissionalmente aonde eu fui formada, né? Agora, a Casa e Arte, o comércio, foi uma coisa que foi surgindo, foi crescendo, eu fui me aprimorando, foi em busca daquilo que me realizava. O direito me completa. A minha loja, a minha família e tudo que a Patrícia se transformou ao longo desses 50 anos é o que me completa, né? Então, abrimos a loja com o apoio da minha família, que poderia muito bem dizer, mas como assim, minha filha? Tu vai formada, doutora, aquela coisa toda, né? É porque hoje tem muitas pessoas que fazem direito para fazer um concurso, mas se a gente falar de 20, 30 anos atrás, as pessoas faziam direito para ser advogado, né? Para ser advogado. Eu até tentei concurso. Eu tentei concurso para a Polícia Civil, tentei concurso... fiz alguns concursos, mas realmente, graças a Deus que eu não passei, né, Matheus? Porque essa questão do direito, aguardar, esperar uma decisão, realmente não me realiza. E, né? E é difícil para quem tem a ideia do negócio, que tu tem uma rotina totalmente sem rotina, vamos dizer assim, cada dia é uma coisa diferente, cada dia é algo que tu tá ali sem horário para iniciar, sem horário para terminar, sempre acontecendo algo novo. E aí quem tem esse estilo, eu pelo menos não me vejo todo dia cumprindo um horário, todo dia cumprindo algo. E por isso que eu digo que eu sou muito iluminada quanto a isso, porque eu podendo, né, fazer pontualmente coisas que me realizam profissionalmente, porque eu digo que eu sou advogada da família, não é especialista em direito de família, e sim da família. Sempre que precisa, que dá um apoio, eu estudo, eu vou atrás, se almeja, se consegue ou não, às vezes sim, às vezes não, como é tudo, né? Mas eu posso fazer o que me faz feliz. E o que me faz feliz? É estar dentro daquela loja, com meus filhos na minha volta, com a minha família, meus pais ali bem pertinho, né? Meu marido me apoiando. Patrícia, tu tem a veia comercial, mas ambientes e decorações, e tu tem dentro da loja uma gama gigantesca de produtos
Sim. em tudo que veste uma casa e um ambiente. Como é que tu foi para esse ramo? Como é que surgiu as decorações? Foi algo que aconteceu na tua vida que te levou para esse lado? Ou tu já sempre gostou? Tipo, sempre gostou? Que, na verdade, Matheus, eu acho assim, ó, que hoje, muito mais do que naquela época, né? Vamos dizer, 30 anos atrás, hoje a coisa é muito rápida. Eu acho que eu tive também a chance a coisa foi acontecendo. Hoje em dia, às vezes, a gente não tem tempo do acontecer, né? A decoração foi surgindo, porque eu comecei vendendo persianas, por medida. Vendia, comprava, instalava, recebia, voltava a vender. Antes da loja. Antes da loja, enquanto faculdade. Aí abri a loja, não tinha produto. Era mostruários, era uma mesa redonda com 3 poltronas, tá? E tinha uns quadrinhos com umas persianas dentro. Então a loja era persiana. Era persiana, que é o que eu comecei a vender. Aí, aquela coisa do vender, do realizar sonhos, do suprir necessidades. As pessoas, Pati, persiana e cortina de tecido. Pati, e tapete. Pati, papel de parede. E toda vez que a pessoa chegava com uma necessidade, a Patrícia ia atrás, porque realmente, isso aí é legal, vou atrás. Comecei com catálogos de papel de parede, depois tapetes. E daí que surgiu, ao longo do tempo, a Casa e Arte Baby. Por quê? A Patrícia, que era formada, solteira, veio a constituir família, a ter filhos. Aí estava uma oportunidade novamente, porque não tinha aquela loja completa, com tudo que eu queria para os meus filhos. O que eu fiz? Fui atrás do enxoval, do berço, dos móveis, uma coisa mais planejada, que me deixasse, que me completasse mais como mãe. Sim. E para isso, lá foi novamente, para suprir uma necessidade. E a Casa e Arte matriz sempre foi onde ela é, na Brigadeiro Canabarro. Sempre matriz. Inclusive, isso é uma coisa para a gente conversar no final, que a gente nunca pode parar, sempre está inventando moda, né, Matheus? E daí, a Casa e Arte Baby era um setor da Casa e Arte. Naquele no local fundinho, lá no fundo, a gente fez uma reforma, trouxe alguns móveis, roupas, enxoval, e aí a gente foi indo. Só que a coisa vai crescendo. Como tu disse, a diversidade e a quantidade de produtos é imenso. E a Patrícia quer sempre o novo, porque o quem diferencial. nunca entrou e vê a Casa e Arte não imagina o que tem lá dentro, né? Sabe que isso é uma coisa que é recorrente. As pessoas passam na frente. Hoje não acontece tanto, mas aconteceu que as pessoas achavam que era uma casa de artesanato. Muitas pessoas diziam, eu achei que era uma casa de artesanato. Hoje em dia, com o Instagram e com as mídias sociais, a gente já consegue atingir mais as pessoas. E a Casa e Arte, falando em quem é daqui, dificilmente não sabe onde é a Casa e Arte, né? Mas a Casa e Arte, para quem não sabe, a Casa e Arte é uma casa mesmo. Então, a fachada de casa é uma casinha, essa imagem é uma casa proporciona essa. É uma casa histórica, né? Aquele padrão de madeira, com clássico de casa, cunheira, chalezinho. Né? Uhum. Então tem essa aparência mesmo, quem entra vive essa experiência mesmo da e casa. E agora né? tu tá falando a palavra certa, viver a experiência, Matheus. Eu acho que isso é um grande diferencial da loja, da empresa, da Patrícia como empresária, porque eu acho que viver experiência e a gente aproveitar ao máximo o nosso momento é a grande chave. Porque comprar, tapar uma janela, botar um tapete, é muito fácil, né? Hoje em dia a internet está aí, é só colocar ali. Sim. Agora, viver essa experiência... Patrícia, eu vejo, te acompanhando nesses 4 anos, tu sempre busca ter um atendimento personalizado, um atendimento mais consultivo e tu tem uma gama de clientes muito fiel. Apesar de tu sempre ter uma renovação, sempre tem pessoas novas chegando, tá sempre se renovando, mas tu tem clientes que estão contigo desde que tu... Sim. Que às vezes tu já conhece o gosto da pessoa
parece que mais do que ela, porque ela te pede uma sugestão e tu sabe exatamente o que ela vai gostar. Desde o início, o negócio já foi com esse objetivo de ser personalizado, de ser algo bem... Olha, eu acho, Matheus, que hoje te dizendo que a gente tem aquele, que é o foco, quais são as características, tudo isso, eu digo que sim, mas não era consciente. Não tinha uma clareza, tipo, Não, eu quero um negócio que vai não. ser assim. Por isso que eu te digo, as coisas foram acontecendo. E eu sempre tentei, e é aquilo que tu diz assim, ó, porque tem clientes que te acompanham. Sim, porque a gente não vende só produtos. Sabe, a gente vende confiança, a gente sana necessidades, a gente tem aquela conversa legal que eu vivo falando no meu vídeo, porque a gente precisa ouvir. Para a gente saber exatamente o produto ou a solução exata e assertiva, a gente precisa ouvir. E o interessante é que eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns atendimentos ali, né? Esses atendimentos que tu tem dessas clientes que são mais fiéis, desses clientes de forma geral, mas um público, maioria na parte de ambientes de decoração, um público feminino, elas normalmente vêm e contam uma história do porquê ela está fazendo aquela mudança naquele momento, porquê que ela quer trocar o ambiente, ela conta do filho, conta do neto, conta da família, tá? Conta que vai vir um familiar passar tanto tempo aqui, ela quer esperar. Então é todo o conjunto que vai tomar aquela decisão, não é? E isso também traz aquele cliente para o direito, porque a forma de eu trabalhar no direito também é essa forma pessoabilizada. Eu mesmo fiz pós-graduação em Direito Internacional, porque eu também queria entender como é que funcionava essa questão da compra internacional, dos direitos da nossa fronteira. E a gente está numa cidade de fronteira gêmea, uma fronteira irmã, que o brasileiro está lá o tempo inteiro, está empreendendo lá, está investindo lá, está comprando como consumidor e o uruguaio está aqui. E única, porque eu acho assim, ó, essa realidade Livramento Rivera não existe em lugar nenhum. Se nós pegarmos as cidades da região aqui, que são próximas, mas tem a ponte, pega Quaraí Artigas. Sim, por tem isso a que ponte, eu digo, a ponte praticamente não tem barreira na ponte, mas não é a mesma coisa que o atravessar a rua. Exatamente. Não é a mesma coisa que o ser uma cidade só. Eu acho assim, ó, nós somos uma cidade só. Exato. Às vezes a gente se confunde, as pessoas me dizem assim, mas tu vende mais pro uruguaio ou pro brasileiro? Eu não sei te dizer isso. Porque realmente são dois países muito distintos. E é relativo, mas nosso povo aqui é impressionante, assim, ó. É a cultura do fronteiriço, não é a cultura aqui. Se tu sair para dentro do Uruguai, tu vai ver a cultura do Uruguai. Tu sai aqui na região do lado brasileiro, tu vai ver a cultura brasileira. Mas aqui tu vê a cultura do fronteiriço. Se une muito, né? E muitas vezes o uruguaio morando aqui, o brasileiro morando lá. Às vezes no teu prédio, tua vizinhança é uruguaio. Tu sabe que tu estava falando agora, eu pensando assim, ó. Qual é o grande diferencial também? Porque as pessoas falam assim, Patrícia... Eu tenho clientes que eu boto cortina, que eu fiz mobília e que também são meus clientes no direito. Por quê? Muitas vezes compram imóveis aqui em Livramento, né? Ou o marido é brasileiro, o filho é doble chapa. Tem dupla nacionalidade, tem negócio lá, tem negócio aqui. E daí tem muitas dúvidas. E daí eu me sinto extremamente lisonjeada, porque chegam lá para dizer, só tu pode me ajudar. Que eu tenho a confiança, aquele tempo que a gente tem. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente e a gente estava falando de prazos. Ela, Patrícia, eu não vou poder botar cortina porque fulano de tal não cumpriu com prazo, não sei o quê. E a minha cortina estava ali, no prazo. Matheus, eu não vou te dizer que nunca se fale, porque são várias coisas. Mas isso a gente tem confiança, porque ao longo do tempo... a gente faz o que a gente acredita, que é o quê? É o prazo, é a credibilidade. E aí quando você fala em obra e o cliente que está vindo por essa construção, ele já vem de situação de estresse.
de desconfiança e de que ele não já vai vem dar há meses certo. ou até mais de ano, dependendo do tamanho da obra, sofrendo com um fornecedor. E acha tu que tá é no normal. acabamento, tu tá no último. E acha que é normal também o não entregar em prazo. E assim, é recorrente as pessoas me dizerem, eu preciso para tal dia. Bom, não preciso perguntar mais, é para aquele dia. Se eu te digo que pode ser para aquele dia, pode acreditar que naquele dia vai estar ali. Só se algo acontecer. Sim. Né? Já aconteceu enchente, já aconteceu greve disso e daquilo. Mas normalmente, 90%, aquele dia a cortina. E vamos lá, tem fatores que podem acontecer. Um e transporte atrasar. Mas é que eu não imaginei que tu ia trazer nesse dia. Porque é normal. Não tá acostumado a receber as coisas no prazo certo. No prazo certo, exatamente. Patrícia, você construiu tudo isso. Tu tinha o setor dentro da Baby. Isso, ou melhor, o setor Baby dentro da Casa e Arte. Em que momento foi que virou a chave da loja Baby, do setor Baby se tornar a Casa e Arte Baby? E como é que foi a questão do local? Olha, Matheus, ontem mesmo estavam falando assim pra mim, assim, ai, é impressionante como, eu não entendo como é que a Patrícia tem tanta energia. Uma coisa que eu tento em busca do quê? É um pouco mais de serenidade, em vez de 220, quem sabe com o tempo, quem sabe agora nos 50, né? Aí eu vou conseguir dar uma baixada, desacelerada e ir para 110. Eu tô sempre em busca de algo novo, sempre. Parece que eu não paro nunca, né? E daí a loja Baby tava apertando a loja Casa e Arte. Tu mesmo me diz assim, tu passa ali na frente, tu não imagina o quanto que a gente tem ali dentro. E por isso que eu vivo convidando as pessoas. E o quanto tem no estoque, além do que tá no showroom. No estoque, porque a gente tem um estoque organizado, né? Que a gente vive falando e vive fazendo vídeos, que é todos os nossos produtos mais ou menos organizado para as pessoas poderem ter uma experiência de tocar, que a de gente chegou lá, não abre ainda porque vem sim. O próximo passo. Exatamente. Mas enfim, mas aí a Baby ficou apertado, exatamente, e a gente pensou na Baby. Procurei lugares coladinho, para ficar mais fácil, para ser apenas abrir, mas não consegui há uns 18 anos atrás. Aí a gente adquiriu aquela casa que hoje é na Baby, ali na Ungolino Andrade. Abrimos a Baby. Era uma casa ali, era uma casa, os pavilhões. Era uma casa, a gente adquiriu e daí depois acho que passou uns 2 anos e meio, vem de carro, mãe ajudou, sogra ajudou, todo mundo foi indo. Porque a gente acredita. E essa eu acho que é a grande chave, acreditar. Porque se a gente acredita... E essa busca, né, pelo crescimento. E buscar, acredita que aquilo ali é necessário. Vai em busca. Aí tá a nossa Casa e Arte Baby ali. E na Baby tu buscou também, tanto no atendimento ser uma solução, que nem tu falou, tu entra na internet e compra o que tu quiser. Exato. Né? Mas ali... tu pega a pessoa pela mão e apresenta para ela o que tem de solução. Explica, demonstra como as coisas funcionam, por que ela deve comprar isso ou aquilo. Até porque a mãe é tudo muito novo, né? E às vezes a gente no ímpeto, que eu tenho várias experiências, as pessoas me narrarem ali, chegam ali, já compraram os móveis, já compraram o kit, já compraram isso aqui. Não era exatamente o que necessitavam, mas aquela questão de ser mãe e de tudo mudar, tu quer comprar. Então isso a gente luta muito para as pessoas respirarem, poderem curtir esse momento, porque a Casa e Arte é feita para isso, para as pessoas poderem vivenciar na totalidade tudo isso, seja na escolha do móvel, de um presente. Eu sempre friso um presente, porque o presente também é uma necessidade. Tu tem necessidade de brindar alguém, de fazer um agrado, da melhor forma. Então, tudo isso, para menor detalhe que seja... E às vezes a gente não tem criança, então não tem essa experiência. A gente vai dar um presente para um afilhado, filho de um amigo, e tu chega lá e tá, o que é legal eu dar para uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E já vem a conversinha, né? Tipo, essa criança é teu afilhado, é de amigos... Qual é o hábito? Não adianta, Matheus. Já tem uma intimidade, A gente precisa criar esse vínculo.
Vai ver essa pergunta demais, mas não é. Como é que a gente vai indicar um presente assertivo se a gente não conversar, saber detalhes? Bom, se tu chegou e me pediu um copo assim, assado, ótimo. Mas mesmo assim, às vezes eu me caio querendo conversar e sabendo um pouquinho mais. Tá, mas por quê? E acabo vendendo mais que um copo, né? O copo e a garrafa. Mas enfim, né? Eu gosto de gente, eu gosto de experiência, eu gosto de troca. É a ideia da solução, né? A solução. E lá tu buscou a mesma coisa que na Casa e Arte. A pessoa chega, seja por o todo ou seja por um ponto específico. Detalhe, ou seja, exatamente. Ela vai encontrar ali o enxoval, ela vai encontrar ali a parte de alimentação, parte de cadeirinha, né? Segurança no carro, carrinho, móveis, quarto completo, tudo ela vai encontrar ali. Exatamente. Cortina, Mamadeira, até uma indicação da questão da amamentação, que isso é uma outra coisa que me encanta. E aí, como tu tem 2 filhos, tu também tem a experiência de... Tu não tá vendendo só o produto, tu tá vendendo a experiência também. Até porque, Matheus, eu acho que, por isso que eu ainda, novamente eu falo que eu sou uma pessoa iluminada, porque a minha loja é o espelho da Patrícia. É o espelho do que a Patrícia foi se transformando. E o que para mim é realização. O que é para mim realização? É poder solucionar as minhas necessidades. Então, nada melhor do que imprimir isso na minha loja. Se para mim me faz feliz, eu tenho uma necessidade e suprir da melhor maneira possível, por que eu não vou passar isso adiante? Passar para o meu cliente, passar para os meus familiares, como a questão do direito que eu digo, poder estar com meus filhos ali, porque a minha filha nas férias estuda, e ela trabalha ali, meu filho adora estar ali, agora está fazendo os participando dos vídeos, e está amando, baita no ator. né? Tá amando. Meu marido está ali, ele é produtor rural. O que realiza ele é outra coisa. Mas ele está sempre ali, me dando apoio. Indo numa instalação, fazendo uma entrega. Ele tá sempre e estrutura familiar. Estrutura familiar é o que reflete ali dentro da loja. É base. E isso que eu acredito que as pessoas procuram. É estrutura, é equilíbrio, é resolução de problemas. Então eu acho que isso é a grande chave, tanto da felicidade e do sucesso, que eu me considero uma pessoa de sucesso e tenho 2 empresas de sucesso. E aí tu falando, tu pegou bem o gancho do que eu tinha anotado aqui para não perder antes da gente passar para a evolução. Tu falou da BEI. E agora tu falou do sucesso, era bem a pergunta que eu anotei aqui. Quando tu abriu, começou a trabalhar, quando tu viu assim, deu certo. Eu vou viver disso aqui, eu vou conseguir viver disso aqui. Desde o começo, no momento em que tu começou a vender autônoma e depois tu abriu, teve algum momento que tu pensou assim, que ainda não tinha certeza, eu vou conseguir viver disso aqui, desde o começo tu já percebeu que sim, ou teve um momento que tu disse, agora deu certo, agora é um negócio sólido, agora eu posso viver disso aqui, contar com isso aqui? Olha, Matheus, eu fiz alguns cursinhos, sabe aquela coisa do Sebrae, disso, daquilo? Estruturação e foco e como montar o preço, né? Precificação, tudo isso. O que eu sempre imaginava, sempre quando eu de vender a persianinha ali, fazer a encomenda, eu sempre calculava que aquilo ali tinha que pagar o custo, que me deixar uma reserva e ir para frente. Vamos dizer assim, quando, né? A pergunta foi quando. Eu acho que quando eu decidi sair da casa da minha mãe, porque enquanto comecei a loja, eu era filha da mãe. Tu começou a loja em 97, 28 anos, né? E tu já vendia há uns 2 anos? Uns 2 anos, isso. E daí eu formei e continuava na casa da mãe e do pai. E daí é tudo muito fácil dar certo, porque daí tudo que a entrou gente é positivo. Não tem custo. Mas eu sempre, desde criança, eu sempre fui de ter poupança, de guardar, de reservar, porque eu queria adquirir alguma coisa. Isso faz parte de mim, né? Boa libriana, né? Então, faz parte de mim. Quando que deu certo? Eu acho assim, eu não conseguiria
Isso eu acho que é uma coisa para pensar. Eu acho que já começou dando certo. Mas... Sim, tu teve esse empurrão, tu não precisava daquilo para viver no primeiro E o local momento ali. era próprio, dos meus pais, da família. Mas, vamos dizer assim, ó, quando eu comecei a viver disso aí, quando eu saí da casa da minha mãe e fui constituir a minha família, eu e o alemão, fomos para um apartamento. A partir daí, a empresa tinha que me sustentar, né? Óbvio que o alemão também tinha as coisas dele, mas eu sempre fui muito independente quanto a isso. Eu nunca imaginei juntar as migalhas, como a gente diz, porque, vou ser sustentada. Não, né? Eu queria adquirir as coisas, eu queria fazer as minhas coisas. Então, a partir daí, eu acho que já começou a dar certo, porque a gente adquiriu um apartamento, né? Eu tinha um custo mês, porque foi financiado. Então, eu sempre pensava, na minha cabeça, eu sempre tive esse cálculo, né? O quanto eu recebo por mês, quanto que tem de venda normal. Então, isso aí eu acho assim, ó, que desde que sempre foi claro pra ti. Sempre foi claro, sempre tinha que... Eu nunca achei justo empatar dinheiro. Isso é uma coisa assim, ó, que eu não acho de maneira alguma, é só no início, tem que empatar. Não, tem que entrar para ganhar. Tem que entrar para ganhar, exatamente. Eu acho que se desde o início eu tivesse perdendo ou investindo, esperando a coisa acontecer, não ia me realizar, sabe? Não, eu acho que não ia dar certo. Claro que eu tive a chance, né? De começar dentro da casa da mãe, eu não precisava investir muito, eu não estava perdendo muito. Patrícia, mas enfim. E tu é a cara do negócio hoje. Tu bota a cara no negócio. Tu faz os vídeos, tu é a imagem da empresa. E a gente tá falando de rede social, a gente tá falando de Instagram, sei lá, vamos botar aqui, 8 anos, 7 anos, gravar vídeo há bem menos que isso, que a gente tá junto ali. E é uma evolução, né? 2021, porque tu acompanhou, que eram os meus primeiros vídeos, 2021, né? Mas vamos botar que em 2021 tu não gravava vídeo ainda. Foi bem depois da pandemia. Eram conteúdos pandemia. estáticos ali, muitas vezes catálogo do fornecedor, era aquela coisa mais engessada ali. Vamos botar que tu tem aí uns 3 anos aparecendo. O que te fez aparecer? Qual é o momento que tu entendeu? Eu sou a cara do negócio. Tu já era o relacionamento com o cliente, querendo ou não, né? Tu sempre teve a equipe ali muito ativa, mas o relacionamento era Patrícia Casearte. Né? As pessoas iam lá, eram atendidas pela equipe, mas sabiam que estavam comprando com a Patrícia. Com a Patrícia. Olha, a questão da cara do negócio, eu acho que a empresa pequena, que a gente vai galgando, realmente a gente tem que dar a cara no negócio, né? Mas eu te digo assim, ó, na minha vida tudo foi acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa extremamente social, adoro festa, não tem problema de aparecer, não tenho vergonha de aparecer. Tanto é que a gente fazia os vídeos, né, Matheus? E daqui a pouco eu olhava, tô toda descabelada, gostei, mas vai. E eu, como sou extremamente acelerada, isso é uma coisa que acontece muito. A minha cabeça vai a 1000. Normalmente a gente faz um roteiro, vamos fazer por etapas, vamos fazer isso, aquilo. Patrícia, como essa aí não para mais, né? Não, a sensação que eu tenho, e eu vou te dizer assim, ó, e acontece muito... A minha cabeça vai muito rápido. Eu tenho muita coisa que eu quero falar, mas nem sempre eu consigo me expressar com a velocidade que a cabeça funciona. Então é a grande dificuldade para mim. Dos vídeos era assim, eu queria falar várias coisas. E daí às vezes eu me tornava repetitiva ou não sabia finalizar. E uma evolução tua ainda não é puxar para o nosso assado, não, é pro teu mesmo, no que tu enxergou. Que quando a gente começou a trabalhar, tu tinha uma dificuldade de reservar tempo. Não é o ter tempo, porque tempo a gente tem para aquilo que a gente prioriza, né? De reservar o tempo para pensar o marketing, para fazer. No começo era só alinhamento, nem era gravar. Depois começou, daí tu nos mandava materiais e tal. Depois, quando tu começou a gravar, tu não tinha tudo isso como prioridade.
E acredito que tu começou a ver a importância de tu estar ali e de tu aparecer. E tu sabe que começou a agora tu priorizar falou isso uma muito coisa mais. que é chave, Matheus. A vida da Patrícia foi acontecendo, mas eu acho que só se tornou sucesso e sucesso equilibrado, porque a gente pode ter picos de sucesso, fracassos, ganha dinheiro, não ganha dinheiro. Eu acho que sucesso equilibrado quando a gente se dá conta que precisa de um planejamento. Com planejamento, a gente tem foco no valor, no como vender, como é que a gente quer a equipe. E não é fácil, Matheus. Uma pessoa ligada em 220, a gente é como tu disse, focar. Planejamento. Vamos planejar, Patrícia, vamos fazer isso. É muito difícil. E eu te digo assim, ó, de uns 2 anos para cá, eu tenho me policiado, eu tenho feito cursos, eu tenho... E tem serviço, porque seguido a gente tá conversando e tu, não, agora eu tô numa mentoria tal, agora eu tô num workshop tal, tô acompanhando, então tu tá buscando entender, e aí não é só o marketing, é o marketing, mas é o comercial, é a gestão. E foi a que tempo, tá muito te envolvendo. porque eu acho que isso aí eu teria que ter começado antes. Eu te digo que de 2 anos para cá, a coisa clareou do que eu preciso. A sensação que eu tinha é isso aí, ó, que tu fez eu expor aqui. Tu sabe quando é que tu deu certo? Tu sabe? Não, Matheus. Porque a Patrícia foi acontecendo. A Patrícia foi desenvolvendo, foi construindo, foi crescendo. E graças a Deus eu tive tempo para isso. Mas é que hoje, se a Patrícia começasse hoje, eu acho que eu não teria todo esse tempo. Sim. Porque hoje a internet é muito rápida. A concorrência é muito rápida. Os erros são cruciais. Que antigamente a gente podia errar. A gente começava de novo. A gente tinha tempo. Sim, porque tu tinha um ponto comercial, tu tem um ponto comercial, as pessoas já conhecem. Aconteceu alguma coisa, ok, mas até o fulano abrir um negócio e conhecerem o ponto dele, a mídia era muito mais... É totalmente diferente. E hoje em dia... As lives... É um vídeo, é tráfego... Isso é uma coisa que me custou muito, foi muito difícil, porque eu não conseguia vender por uma câmera. Se o meu grande diferencial, o que eu prezo e que eu falo é o quê? Troca de experiência, conversar com o cliente, saber necessidade, né? Então eu tive que entrar nessa vibe da live. Sim. Né? Mas não é 100%, não é live só de promoção, é live para as pessoas saberem do que está acontecendo na loja, é live sim das promoções, porque muitas vezes para a gente atingir um público... E como é bom, né, no comércio, o quanto as pessoas interagem, o quanto as pessoas perguntam depois, o quanto vem pessoas... Quando tu faz as que não são promocionais, não é só a live do acabou o inverno, liquida inverno, Sim. né? Mas só a live da nova coleção e tal, como vem, né? E até essa live tem troca de experiências que eu particularmente achei que não era. Puf, no microfone. Que não era, que era só vender e ia dar desconto. A gente troca experiência, a gente conversa, a gente vê cliente, conversa com cliente que às vezes não tem a oportunidade porque são de longe. E outra, né? Tu mede também no que as pessoas estão perguntando, aquilo que faz sentido tu trazer e que talvez tu não tenha. Embora hoje tu já tenha uma gama considerável de produtos, mas sempre tem algo específico ali, né? E aí vamos lá, a mais nova etapa da Casa e Arte. Pois é. Que as pessoas estão vendo, tu já está falando aí há alguns meses, mostrando até, que tu chamou de estoque organizado, tu não deixa a gente chamar de showroom ainda. Sim, porque o que foi? O que é, né? Então, como vamos lá. Como é que surgiu? Que lugar é esse? Ó, o estoque organizado é uma casa coladinha na loja Casa e Arte Matriz, na Brigadeiro Canabarro, que a gente, graças a Deus, conseguiu. E isso era um vizinho, que eu digo assim, ó, que a gente conversava muito, né, que era o seu Sans, ali do lado. Ele dizia, mas guria, tu tá apertada, guria, tu vai precisar, um dia eu vou ter que vender minha casa, dizia seu Sans. Mas como, seu Sans, como é que eu vou comprar essa casa? Eu não tenho condições de comprar essa casa. Mas guria, tu trabalha tanto, quem tem crédito tem tudo, dizia ele. Ele sempre trabalhou com crédito, com dinheiro, né? Enfim, compramos a casa. Bom, estamos comprando, né? Porque como ele disse, quem tem crédito
e acredita. E tem tudo, né? Temos anos para pagar a casa, mas ela está ali, do lado da casa da Brigadeiro Canabarro. E isso sim, Matheus, é um sonho realizável, porque eu trabalho com realizações. E sonhos, tudo que a gente pode sonhar e desejar, a gente pode concretizar. Tem que transformar esse sonho em um projeto, né? Projeto. Não é só sonho. Exatamente, mas a gente já tem o projeto. O esqueleto do projeto. E aí, vamos lá, hoje tu colocou ali o teu escritório. No escritório. Provisoriamente, pelo que tu me falou Sim. já, o teu plano todo ali. Aham. E tu já tem ali móveis que a pessoa pode tocar, que a pessoa pode Porque a gente pegou uma casa e ambientalizou a casa. Com tudo que a gente tem na Casa e Arte. A gente tem um quarto infantil, a gente tem a salas de jantar, estofados. E daí aí a pessoa vai vivendo essa experiência. E estofados é algo que tu... Na real, toda essa parte de estofados é algo que tu vem há pouco tempo, pode-se dizer, né? Tu já tinha... Móveis mas tu fortaleceu pesados. Isso muito o quê? 3 anos? 3 anos. Últimos 3 anos. Vamos dizer, os últimos 12 meses foi a full, porque eu tinha muita coisa por encomenda. Claro. E hoje, com esse novo espaço, a gente tem as peças para as pessoas sentarem, olharem, verem a composição, porque nada mais do que a gente enxergar, né? Tocar, ver, gostei. As coisas estão na parede, estão montadas, a pessoa diz assim, eu quero essa. É isso. E esse projeto do local novo, dentro do que que tu pode falar. O que acontece, Matheus? Patrícia por Patrícia, estou ficando esgotada. A Patrícia, se tu passar ali na esquina da Brigadeiro Canabarro com a Ugolino Andrade, ali aquele largo aquela esquina, eu vou dizer assim, tu vai ver a Patrícia assim, ó. Já tipo, fundou vai, Patrícia. E chega na Casa e Arte, corre. Cate, Pati, vem que já tem um cliente. O trajeto, e vai lá. Matheus, é uma loucura. Já não é mais o que me faz feliz, sabe? Eu não tô conseguindo atender meus 2 filhos. Porque, né? Patrícia abre aqui, abre ali e não consegue estar na totalidade. Então, qual é o ideal? Casa e Arte Baby, num único local, né? Então, estamos trabalhando para isso. Para quê? Para quem sabe, aquele local da Ugolino Andrade ficar vago, local físico, né? Uhum. Sim, o prédio ficar vago, né? E a Casa e Arte Baby migrar novamente. Não digo ser um setor, porque ela já tem um porte, mas fazer parte da onde ela nunca deixou de fazer parte, que é a Casa e Arte. E ficar todo mundo na Brigadeiro Canabarro, a gente trabalhar junto, num único local, né? Isso Até porque o teu cliente muitas vezes é o mesmo, né? É o mesmo, e quando não é o mesmo, às vezes as pessoas se surpreendem. É a mesma. Vão na Casa e Arte procurando coisas da Baby, vão na Baby procurando na Casa e Arte. E como assim, sabe? E essa confusão é normal, porque se é como tu diz, que é a Patrícia, faz, né? É essa empresa. Mas tu ainda tem a ideia, pelo que eu sei, de preservar aquela clássica... Sim. A nossa casinha, o nosso chalé, que foi o pontapé inicial. Aquela casinha de madeira, guris, vocês olham ali, tá ressecada em cima, a pintura tá seca, o telhado a gente já trocou. A gente quer preservar essa memória, né? Tanto é que o projeto que a gente está fazendo, e eu tenho os parceiros muito legais e que estão conseguindo imprimir, né? A minha ideia, o meu coração, que é a Casa e Arte Baby, a minha empresa neste projeto, né? E isso a gente não abre mão de poder remeter as pessoas
aonde tudo começou, né? Vamos querer reformar, aumentar, deixar mais amplo, mas aquela casa que foi o início, ela tem que estar impressa na nossa empresa. Isso é muito importante. Isso é legal, porque ela é característica. Vem falando, é uma casa, é um chalé, é os ambientes, a ideia de estar entrando ali e experienciando aquilo ali. Do projeto era isso, né? Tu não vai expor não, até detalhes. porque eu não tenho como expor detalhes, Matheus, porque a gente precisa, né? Meios para viabilizar esse sonho acontecer. Sim, né? São etapas ainda. São etapas e a gente tem outros imóveis e que a gente precisa vender. Inclusive, a gente tem um apartamento Mobiliado lindamente todo pela Casearte. mobiliado. Tem vídeo no perfil da Casearte com ele. Esse apartamento, assim, ó, é a menina dos nossos olhos, porque a gente diz assim, a gente está vendendo um apartamento mobiliado. Não é simplesmente mobiliado. A gente pegou tudo de melhor que a Casearte tem e faz colocou ali naquele apartamento. Criou um projeto modelo mesmo ali, né? Exatamente. É uma amostra do Gente, é um apartamento no Creta. Bom, né? Ele teve uma inauguração, né? Que foi a amostra da inauguração A gente fez dele. a mostra Casearte, porque lá dentro tem móveis, tapetes, cortinas. E hoje não só quem tem ideia, me corrija se eu estiver errado, mas não só quem tem ideia de comprar o apartamento, mas quem tem ideia de mobiliar um imóvel 100% completo, tu leva lá para a pessoa conhecer. Exatamente, a gente leva local. lá, se a pessoa tem disponibilidade, para entender do que eu estou falando, né? Porque ali tem desde o capacho. Ali literalmente tu mostrou a ideia do completo. Exatamente. Que é 100% completo, que é da mobília, decoração, ao e utensílio, com riquezas né? de detalhe, com riquezas de cuidados, de carinho. Isso as pessoas conseguem sentir desde o primeiro passo, quando entram na loja. A iluminação, tudo. No apartamento. E imagino que seja difícil tu responder essa, porque são 28 anos, né? Sim. De Casearte. Mas quem é a Patrícia fora, que não é a Patrícia dona da Casearte, como tu classifica a Patrícia? O que a Patrícia faz? O que a Patrícia gosta? O que te realiza fora da empresa? Olha, Matheus, a Casearte e a Patrícia é uma coisa só. Mas eu te digo hoje, e de uns 2 anos para cá, tá muito mais claro para mim que a Patrícia tem que ser um pouco mais Patrícia como pessoa e viver esses momentos que eu tanto prezo e falo para as pessoas, tem que viver o dia, viver a totalidade. Então a Patrícia, ela quer se permitir, aprender a se permitir, ser a Patrícia um pouquinho mais. Porque essa empresa é uma empresa rígida, sólida, que tem uma base muito certa, concreta. As pessoas que trabalham ali sabem do que é a empresa e se encaixam nela, e eu tenho muito orgulho. Eu tenho funcionárias de 10 anos, eu tenho funcionárias de 9 anos, eu tenho funcionárias de 4 anos. E é claro, essa parceria, e eu sou muito grata com essa parceria, que são anos e são pessoas que enxergam e que sentem da mesma forma. Né? Então, resumindo, o que eu quero? Com o tempo, conseguir curtir um pouco mais da Patrícia, deixando a Casearte e a Casearte Baby ser um pouco mais autônoma. Não é, a Patrícia não quer mais trabalhar. Não, eu quero que a Patrícia consiga trabalhar, mas que... Sem que a empresa dependa da Patrícia. Pessoalmente da Patrícia, porque eu tenho uma equipe para isso. Eu tenho uma empresa que já sabe como é que funciona, como é que tem que ser, né? Aquela conversa legal, aquela troca de experiência. O zelo pela qualidade das etapas todas, né? Então, Pela qualidade no isso processo. tudo, eu acho que é a grande chave. Tu não achar que a Patrícia tem que estar lá. Desde que entra até que sai,
é muito importante sim, Matheus, porque a gente precisa conhecer a empresa, a gente precisa sentir a empresa. Mas a empresa tem que ser capaz, e isso muito a Patrícia tem que permitir, a trabalhar sozinha, né? É que nem uma criança, é um bebê. Gatinhou, caminhou, e meus filhos daqui a pouco também, a minha filha vai estar fazendo a faculdade, meu filho. Então, aqui estão os meus 2 filhos. E o que eu quero? O que é o meu maior sonho? E vai acontecer? Ela continuar trabalhando sozinha. Eu ia perguntar Com a isso. mesma ideia, com os mesmos focos, né? Que eu trabalhei até hoje, mas eu quero poder curtir um pouco mais a minha casa, meu marido, meus filhos. A minha empresa está ali, a Patrícia vai continuar ali, é como eu digo agora. Quando eu viajo, eu adoro viajar. E eu já tenho conseguido viajar e a empresa não sente falta. Patrícia, e os Patrícia. Teus filhos hoje, tua filha principalmente, que já está numa idade mais quase adulta, é algo que tu enxerga, que ela dê continuidade na loja, que tu deseje, que tu não quer? O que tu pensa? Olha, eu acho que isso não é uma coisa que eu tenha que pensar em desejo, porque realmente a vida da Gabi, ela é a vontade dela. Não vou te dizer que eu desejo, eu acho que seria um orgulho para mim ela continuar, porque eu acho que não tem nada a ver com ela. Tanto é que ela tá fazendo tudo e ela quer fazer medicina, né? Sempre que eu preciso, ela faz, ela ajuda, ela tá ali dentro. Mas eu acho que isso não é uma empresa que vai ser uma empresa familiar, não. Eu acho que futuramente essa empresa pode ser tomada por outra pessoa, se conseguir fazer da forma que... Toda empresa tem 3 cenários, né? Ou ela se perpetua, ou ela é vendida, ou ela vem a fechar Né? num determinado momento. Não por ser ruim, mas é o ciclo, né? Não, isso pode ser 100 anos depois. E eu te digo, né? Vou fazer quase 30 anos de loja. As minhas empresas são sólidas e tem um porquê de ser. Hoje eu te digo que tem um porquê de ser. Eu, sendo iluminada ou não, a gente tem uma forma de lidar, precificar. A Patrícia é misturada. Tu tem processos, embora seja muito ligado à tua imagem, tu tem processos ali dentro, tanto que tu te desliga dela, tu sai. Exatamente. E as pessoas seguem executando. Então é uma empresa que tranquilamente, se num determinado momento tu decidir que não quer mais trabalhar... Fornecedores, pedidos, aí as pessoas dizem assim, ai, mas como fulana faz pedido, fulana não sei o quê. Sim, porque é assim que é um processo. Elas são capazes e a empresa tem que funcionar. Graças uma coisa a Deus, que tu cogita, então, talvez lá nos teus 60, 70, ou sei lá, tu decidir te aposentar. Olha, Matheus, eu não sei, assim, eu não me imagino aposentada, né? Eu quero continuar vivendo, eu acho que aquela minha loja é vida. Mas eu acho que a gente nunca pode dizer nunca para nada, né? Eu acho assim, ó, que esta empresa é meu orgulho. E eu sei quais são os meios dela e por que ela dá certo. E continua dando certo e vai dar certo. Então, pode ser uma opção sim, né? A gente passando para frente com ferramentas para as pessoas que assim enxergam ela tão promissora como ela é, hoje em dia não penso nisso. Mas eu sou uma pessoa de negócio, sou uma pessoa que estamos aí para se permitir, né? Então não é uma coisa que não pode. E vamos lá, o que tu diria, e aí, bom, pode ser pessoal ou empresarial, profissional, o que tu diria para a Patrícia que estava começando lá? Tu nos teus 50, para a Patrícia dos 22 que abriu a loja, que começou ou para a Patrícia dos 20 que não tinha aberto a loja ainda, mas começou a entrar no negócio? O que eu diria para essa Patrícia? Eu diria assim, faz tudo igual. Um pouquinho mais de calma, quem sabe, respira, porque às vezes a gente esquece até de respirar. Mas, Matheus, faz tudo igual. E
o que é mais importante? Nunca deixa de fora a tua essência. Então, essência em primeiro lugar, acreditar, porque com certeza, quando tu sabe aonde tu quer chegar e faz daquela forma que tu não vai te distanciar da tua essência, não tem como não dar certo, né? E eu acho que com filhos e com tudo que a gente faz, é isso, é foco. E daí pensar, e o planejamento, que aquela Patrícia no início não teve, né? E aí eu digo que pode ter sido um pouquinho de sorte ou um pouquinho de luz, mas o planejamento iria me ajudar. Quem sabe, o que eu te digo aqui agora, eu tenho clareza nos últimos 2 anos, 50 anos, né? Podia ter sido antes. E eu vejo, eu achei legal, tu falou com muita tranquilidade, com muita clareza que tu teve um incentivo inicial do imóvel que tu tinha, do morar com os pais, e às vezes as pessoas têm essa ideia pô, não teve ajuda de ninguém e tal, mas não é demérito nenhum. E tu fala com muita clareza, tu não tenta esconder isso. Até porque, Matheus, eu digo assim... Até porque eu acho que assim, ó, é até uma qualidade, tu tendo condições... Tu recebendo condições, tu valorizou e teve o mesmo empenho, tanto empenho quanto se estivesse começando do zero, porque tu te empenhou e tu teve garra de dar continuidade nisso. Não, e outra coisa que eu acho assim, ó, e eu digo pra vocês, pra qualquer um, a gente tem que estar ligado. Ligado, e eu digo pra essa juventude, porque hoje em dia é tudo muito automático, Matheus. A gente tem que fazer a diferença. E se tu só ficar na internet procurando isso, no vídeo, no rodar, tu não faz a diferença. Tu faz parte da massa. E daí tu não vai fazer o diferencial. Tu vai ser o igual. E isso eu tô tendo muita dificuldade em ter novos facilitadores na loja. Porque o que acontece? Eu vejo a gurizada querendo trabalhar sim, e eu sempre digo, eu não quero experiência, e quero iniciativa. Tá faltando iniciativa, Matheus. E é isso que eu tinha, e eu acho que o grande diferencial, eu tinha iniciativa, eu queria, eu ia atrás, eu buscava, e é isso que é muito importante. Eu falo muito para meus filhos, eu falo para meus funcionários, eu falo para aquela funcionária que está querendo começar, porque tu só vai conseguir ficar ali dentro, seja da minha loja, seja de onde, se tu tiver iniciativa, se tu mostrar o diferencial, porque o igual, a gente vai hoje, a gente tá com o ChatGPT, tu vai botar ali, né? Tu vai ter até o itinerário para fazer um vídeo, ele faz tudo pronto. O que tu consegue entregar para as pessoas, porque chegar no ChatGPT, qualquer um chega. E óbvio, a gente usa, é uma agência, mas até para usar tu precisa, né? A gente usa, mas não é o que eu vou copiar do ChatGPT, simplesmente, sempre está aberto aqui, mas não é o que eu vou copiar e simplesmente replicar. É o que eu vou fazer com aquela informação que ele me deu. Sim. Como eu vou usar, esse é o diferencial. E isso só estudando, buscando, vivendo, conversando, experienciando. Mas tu já deixou o recado que eu ia te pedir para deixar no final, tu acabou deixando, né? Qual é o recado que tu deixa? Então, por último, qual é a palavra que classifica o sucesso que tu teve? Tu usou a palavra sucesso, no sentido de atingir uma característica tua, qual é a principal? Tu falou iniciativa também, se tu quiser usar ela de novo. Iniciativa, o acreditar, a fé como aquela que move montanhas. E por que move montanhas? Porque a gente acredita. No momento que a gente acredita, não tem o que faz tu sair daquilo que tu quer conquistar. Porque tu acredita que aquilo vai dar certo, tu acredita. Então, é iniciativa e fé. Iniciativa e fé. E pra gente fechar, tem alguma coisa que tu queira falar antes disso? Algo que tu queria ter abordado que não foi abordado? Algum tema importante que tu acha? Seja Patrícia, seja Casearte, seja...
O que eu acho que é importante, que eu pensei em falar e acabou, a gente conversa várias coisas e vai perdendo. A gente tem que estar ligada, por isso que eu digo que a gente não pode ser automática. Por quê? Tudo nessa vida tem um porquê. As minhas felicidades, as minhas conquistas, os meus fracassos, tudo, eu te digo assim, Matheus, eu agradeço. E eu não vou te dizer que eu tive, durante esses 50 anos, só sucessos. Eu tive decepções, eu tive problemas, todo mundo tem, nós somos humanos. Mas tudo que aconteceu comigo sempre tinha um lado bom que fez eu crescer, que fez eu sair daquilo, fazer diferente. De que forma que eu vou aproveitar isso? E isso eu digo tanto quando acontecem os problemas, as pessoas estão aí, todo mundo tem esse intuito de ajudar, de conversar, de te acrescentar alguma coisa. E nas amizades, a gente tem que cultivar isso, porque eu também digo que hoje em dia com a internet, cada vez a gente está mais individual e menos pessoal, esses convívios sociais, a conversa, não está tendo mais. Tu cansa de estar às vezes num evento e as pessoas, todo mundo está no celular. Essa velocidade, né? Essa facilidade de comunicação que você tem hoje, parece que conversa velha, né? Tipo, hoje em dia. Hoje. Mas De quem tem filho? é a mesma coisa que o ChatGPT, que IA e tal. Como tu usa isso? Tu pode usar para o lado ruim, de só ser uma distração. Sim. Ou tu pode usar para o lado bom, é um potencializador. Que talvez o que os nossos avós e bisavós levaram anos para construir, a gente consiga levar muito menos tempo, porque a informação nos leva muito mais rápido hoje. Então, o quanto tu tá fazendo e como tu tá usando isso. E as pessoas constroem, e por isso que eu te digo, eu sou muito grato a essa minha equipe, esse meu time de dentro da loja. Eu sou muito grato pelo meu companheiro que eu tenho do meu lado há anos. Eu sou muito grato pelos meus filhos, os meus pais, sabe? As minhas amizades, as pessoas que a gente vem a conhecer. Eu faço parte de um grupo grande de lojistas e a cada ano e a cada mês eu conquisto uma amiga diferente. Eu tenho uma guru que eu digo que ela me inspira, que é a Sheila, que é uma amiga de agora, pouco. Mas ela é uma mulher de garra, é uma mulher que está nas mídias. Eu brinco que ela é a rainha do Pará, porque ela tem uma loja Sim, no de grupo ali infantis. vocês têm pessoas de todo o Brasil. A gente tem né? grupo de... E daí isso propõe a gente a novas pessoas, novas experiências, amizades. A amizade é uma coisa que é maravilhosa. E se hoje a gente piscar, a gente fica tão superficial, tão no independente, só no momento feliz e daí dá aquele sorriso. Então isso eu quero deixar assim, ó, para todos que estão me assistindo, que estão me ouvindo, para meus filhos, para meus funcionários. A gente tem que ter um convívio social maior, uma valorização das pessoas que estão na volta, porque isso não tem preço e tem um valor inestimável. Patrícia, e agora sim, puxando o brasa para o nosso assado. São 4 anos desde 2021, mais ou menos essa época aí. Teria que ver no nosso sistema ali, eu acho que foi por agosto, por ali, que a gente tinha começado a nossa parceria. O que fez a Patrícia e a Casa e Arte estarem esses 4 anos com a Insight? O que te fez permanecer conosco? O que eu acho, Matheus? Eu acho que eu fui bem inicial, né, do Matheus, né? E o Matheus, me lembro que eu também estava gatinhando nesse setor, que para mim foi tudo muito novo, tudo muito difícil. Uma pessoa que fez curso de datilografia. Não sei nem se tu sabe o que é isso, né, Matheus? Fiz curso de datilografia, depois eu tinha uma dificuldade enorme no tal do DOS. E hoje em dia a gente tá com os IAs aí e, né, tudo muito rápido. E o Matheus teve uma evolução que nem
toda essa explosão tecnológica aí. O Matheus, ele acreditou, o Matheus se desenvolveu e eu indico o Matheus. Tanto é que, né, tu pode me desmentir aqui, dentro de um grupo que são de vários lojistas dentro do Brasil, todo mundo do mesmo setor, eu falei uma vez do Matheus, na empresa do Matheus, que era ele que me ajudava e fazia tudo, todo esse crescimento tecnológico e das mídias, eu devo ao Matheus. Porque realmente, né, a gente precisa de ajuda, principalmente nesse minha faixa etária e de empresa antiga, a gente precisa de ajuda. E muitas vezes eu não sou fácil, né, Matheus? A gente já teve brigas porque é aquilo que ele disse, eu não tinha tempo nunca. Aí o Matheus chegava para fazer um vídeo, para fazer uma reunião, a Patrícia estava atendendo uma grávida, atendendo direito, atendendo o representante. Foi um amadurecimento no entender a importância do marketing, do aparecer. Exatamente, foi uma construção, até porque né? marketing eu achava que nem precisava, que era uma bobagem, né? E hoje em dia ele tem que estar dentro do planejamento. Até porque, e tu já tinha falado antes, tu já tinha uma carteira de clientes tradicional, fiel, e aquela ideia do, pô, tô posicionado e deu, só que hoje é outro tempo. Outro. E o Matheus tem muita característica daquela Patrícia também, porque o Matheus acredita, o Matheus foi atrás, o Matheus não desistiu da Patrícia, porque muitas vezes era difícil, né? Era difícil porque ele não conseguia, a Patrícia queria falar 10 mil coisas, né? Como é que a gente diz? Parecia um peão, porque ora o Matheus tinha que estar filmando a Patrícia na porta, a Patrícia já estava lá, e às vezes não tinha tempo, marcava e desmarcava, e a gente tá aqui, continua indicando, continua trabalhando. O Matheus com essa empresa que realmente, se vocês não conhecem, eu acho que vale a pena dar uma olhada, uma pesquisada, porque esses guris valem a pena e valem tudo o que custam e muito mais. Porque realmente a gente precisa desse braço, Matheus. Não existe empresa, eu faço as minhas mídias, eu faço, não. Eu acho que a grande chave é cada macaco no seu galho. E é o que eu digo lá na loja, não existe a chefe, a isso e aquilo. Existe várias engrenagens que elas têm que se encaixar para ter força e a coisa movimentar. Então... É o que a gente sempre fala, a gente não tem como absorver 100% das responsabilidades da empresa dentro do setor. Né? Cada dia mais a necessidade de pessoalidade nas empresas, de ter uma imagem, de ter alguém, mas a gente consegue montar um plano para isso e fazer isso acontecer de forma coordenada, de forma organizada. Né? Então é isso, foi uma horinha. Bom, mas foi ótimo, foi um prazer. Fluiu. Né? Vamos ver se agora é com aquele outro ali, né? Agora é com a edição, uma horinha. Tá tranquilo. Então tá, Patrícia, muito obrigado por essa conversa.